Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um dia, mais um devocional. E hoje nós iremos continuar aí a leitura da palavra, segundo Samuel. E a gente inicia aí do 4. Convidamos vocês a estarem juntos, pegar a Bíblia e nos acompanhar nessa leitura. Vamos aguardar aqui Alex, já está entrando. Bom dia aí, pessoal do YouTube. Sejam bem-vindos também. É maravilhoso, né? Dedicarmos essas nossas horas, as primeiras horas do dia, a realmente ouvir a palavra do Senhor, aprender. Também já está por aqui. Já está entrando. E vamos nessa, gente. Vamos buscar aí, cada vez mais, aprender o Senhor. Bom dia, Denise. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí? Como é que tá aí? Pronta para lermos aí mais alguns capítulos? Sim. Entrando aí também. A gente continua naquela história maravilhosa lá, né? De Davi, da sua descendência, toda aquela trajetória. Bom dia. Vamos nessa? Vamos sim. Hoje é você que inicia, né, Alex? Não entendi. Hoje é você que inicia. Hoje sou eu? Isso. Denise, quer iniciar? Abre o coração? Pode sim. Pode? Pronto. Então vamos nessa. Seus olhos. Vai atrair ainda mais a presença do Senhor. Iniciar a oração. Isso. Pai, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde de cada um dos pessoal aqui, Alex, Mislaine. Gratidão pela vida de todos os nossos irmãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por estar com esse compromisso de estar lendo aqui a Bíblia, passando para outras pessoas um pouco do nosso conhecimento, nosso entendimento, e que o Senhor possa estar nos conduzindo todos os dias das nossas vidas. Amém. 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 Então, aqui quem abre orando, abre lendo. Lendo, então vamos. Vamos lá. Segundo o livro de Samuel, né? Isso, 4. Capítulo 1. Oi? Capítulo 4. Capítulo 4. Desculpa que eu... Aqui. Denise, todas as vezes que aparecer a palavra já fé aí para você, ele quer dizer Deus ou Senhor. Aí você pode colocar Deus ou Senhor, que a linguagem da sua Bíblia é um pouquinho diferente, ok? É verdade, eu estava lendo aqui, falei, gente, eu estou colocando aqui Javé, mas eu entendi que é Deus. Pode deixar que eu vou trocar aqui. Para não ficar ok. tão... Vamos lá. Capítulo 4. Quando soube que Abner tinha morrido em Hebrom, Isbaal, filho de Saul, se acovardou e todo Israel ficou alarmado. Isbaal, filho de Saul, tinha 2 chefes de guerrilhas. Um se chamava Bano e o outro Recabe. Eram filhos de Ramon, de Berote e benjaminitas, porque Berote também se considerava da tribo de Benjamim. Os habitantes de Berote fugiram para Gataim, onde permanecem até hoje como imigrantes. Aí vivia um filho de Jonatas, filho de Saul, que era aleijado dos 2 pés. Ele tinha 5 anos
quando chegou de Jazrael a notícia da morte de Saul e Jonatas, então, então a ama o pegou e fugiu, mas na fuga apressada a criança caiu e se machucou. Chamava-se Maribal. Recabe e Baana, filhos de Ramon de Berote, estavam a caminho e chegaram à casa de Esbaal, na hora mais quente do dia. Quando Esbaal dormia, a porteira a porteira que estava limpando o trigo tinha cochilado e dormia. Recabe e seu irmão Baana entraram sem ser percebidos. Entraram na casa enquanto Esbaal dormia na cama. Eles o mataram e lhe cortaram a cabeça. Depois carregaram a cabeça, andando a noite toda pela estrada do deserto. Levaram a cabeça de Esbaal a Davi, em Hebrom, e disseram ao rei: aqui está a cabeça de Esbaal, filho de Saul, o inimigo que queria matar você. Deus trouxe hoje ao Senhor, meu rei, uma vingança contra Saul e sua descendência. Davi, porém, dirigiu-se a Recabe e seu irmão Baana, filho de Ramon de Berote, e lhes disse: pela vida de Deus que me salvou, a vida de todo o perigo que anunciou a morte de Saul. Acreditava que estava trazendo uma boa notícia, pois eu o agarrei e o matei em Cicileg. Em troca de boa notícia, com maior razão, ainda será que não devo pedir contas a vocês do sangue de Esbaal e fazê-los desaparecer da face da terra, por terem matado um homem honesto dentro de sua casa, enquanto dormia na sua cama. Então Davi ordenou a seus jovens que matassem Recabe e Baana. Eles cortaram as mãos e os pés dos dois e penduraram seus corpos perto do açude de Hebrom. Depois pegaram a cabeça de Esbaal e a enterraram no túmulo de Abner, em Hebrom. Pessoal, E aí? quiser aí. Luiz? Uma história muito clara, né, gente? Assim, Denise leu aí, ficou muito detalhado e claro mesmo. E aqui que a gente percebe a questão mais uma vez, a generosidade de Davi em não colocar a sua mão, mesmo sabendo que era ungido do Senhor, que aquele trono era dele. Mas quando foi ocupado pelos sucessores aí de Saul, ele teve paciência. Ele ficou ali só na tribo que aceitou eles, a única tribo, uma delas, né, das 12, que foi a tribo de Judá. E aqui a gente vê o cumprimento do desenrolar das providências de Deus na vida dele. E ele não precisou colocar a mão, ele não precisou fazer justiça com as próprias mãos. Ele apenas confiou e entregou para o Senhor. E aqui, a partir desse momento, uma nova história acontece aí na vida de Davi. Sabemos que vieram várias dificuldades depois, mas aqui era um grande marco que ele já estava liberado para realmente assumir esse propósito que Deus tinha na vida dele. E foi através foi dolorido, gente, foi através de dor, através de derramamento de sangue, mas nada foi feito com sua mão. E ele em momento nenhum concordou com isso aqui. Essas pessoas chegaram achando que ele ia achar o máximo e tudo mais, mas ele não concordou, tanto que prova disso que ele matou as duas pessoas que fizeram essa injustiça. Então, mais uma vez, Davi prova aí essa generosidade de coração, esse coração alinhado com o coração de Deus. Perfeito. Eu não consegui pegar nada, mas ele já trouxe. Vamos ao 5. Vamos lá. Vamos. Então, primeiro contar o 5. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom
e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Uma chave interessante aqui. Ó. De fato, o Davi virou rei em Israel com 30 anos. Foi quando começou o ministério de Jesus, que vem da linhagem de Davi. Rapaz. Então você vê, né? Cada capítulo desse que a gente vem lendo está apontando para Jesus. Tem um traço. Jesus, Jesus, Jesus. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião e está a cidade de Davi. Não, tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, de Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Ou seja, quando você tem propósito, e você está alinhado com Deus no seu propósito, você não vai em busca de gente. Deus que vai enviar. Representando pessoas, né? Como aqui. O rei de Tiro enviou mensageiros a Davi. Então, Davi não pediu nada. Alguém enviou para ajudá-lo. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltaram ser rei por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Depois que viera a Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, Nefeg, e Jáfia, e Elisama, Eliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi, desceu a fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entrega-nos nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Ou seja, um problema se levantou contra Davi, mas Davi foi e encarou o problema. Mas antes de encarar, ele, mais uma vez,
consultou ao Senhor e falou: vá, que você vai vencer. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu ali Davi. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome dali como Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e seus homens os tomaram. E os tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, ao qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marchas pelas copas da amoreira, então te apressarás, porque o Senhor saiu. Então, diante de ti, aferi o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Então, mais uma orientação do Senhor. Ele consultou mais uma vez o Senhor deu outro direcionamento. Então, as coisas de Deus nunca vai ser monótona, serão sempre diferentes. E aqui eu trago outra referência. Quando o Senhor Jesus ele cura 2 cegos, foram de forma diferente, mas a cura teve. E aqui você vê 2 referências com relação à luta contra os filisteus, mas não da mesma forma, sempre de forma diferente. Porque Deus não é um Deus monótono, né? Ele sempre vai trazer coisas novas em nossas vidas. Eles, Denise. Deixa eu ver essa parte aqui, Davi, né? Estou impressionada aqui com a estratégia que Davi teve todinha aqui, a orientação que Deus deu para ele aqui, né? Ele antes perguntou se podia atacar, né? Deus deu a estratégia aqui todinha para ele, que ele acabou vencendo novamente. Incrível como é que está aqui essa conexão tão grande, né? Davi e Deus. Tudo que ele vai fazer, ele pergunta e Deus orienta ele como fazer. Impressionante. Mas é vitorioso, né? Incrível. Conexão, isso aí. É o segredo. Comunhão. E fica esse modelo aí pra gente seguir, né, gente? Às vezes tá aí todo perdido, totalmente preocupado, sem saber o que fazer, debilitado emocionalmente, fisicamente. E aí a gente entende que a nossa força do braço não consegue vencer. Quando você leu aqui, achei interessante, Alex, foram 7 anos e 6 meses que ele reinou em uma só tribo. Ele, se fosse qualquer outra pessoa, teria já desesperado, não, é tudo para mim, o que eu vou fazer? Eu vou entrar, vou batalhar, porque ele cada vez mais crescia. E o exército de Saul, a herança de Saul enfraquecia. Era uma herança fraca, era uma descendência que reinava sobre todo Israel, sobre as 11 tribos, e eles apenas uma. Então ele poderia ir lá, guerrear e tomar. Mas ele teve paciência e esperou a hora certa. Durante 7 anos ele esperou. E o Senhor entregou na mão dele. Aí muitos falam aí a expressão, ele entregou de bandeja. Mas, gente, como que foi isso aí, né? Quanta paciência, quantas orações, quanta humildade ele teve em aguardar, em esperar, realmente. E aí, no momento exato, no momento oportuno, o Senhor fez com que ele tivesse mais maturidade, se ele se preparasse realmente para dominar sobre todo Israel. Então, aqui essa palavra é maravilhosa, é um exemplo da gente de fé, de perseverança, de confiança em Deus. E se o Senhor falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer acontecer. Aí nós precisamos de paciência. Será que teremos que esperar 7 anos para acontecer? Será que a gente tem essa maturidade aí? Gente, nós, seres humanos, somos muito imediatistas. A gente quer na hora. Ah, eu tô com esse problema, eu quero para ontem. Não é assim que funciona. Ele trabalha muito a ansiedade, né? Porque ele recebeu a promessa lá atrás. Até cumprir. Imagina, rapaz, como ele não deve ter ficado. Aí a gente entende, né?
é para trabalhar muitas coisas dentro da pessoa, até que, quando receber, está pronto para receber a promessa, Sim, até porque, imagina, receber um cargo sem estar preparado. Verdade. Tem que ser moldado, né? E foi o que aconteceu com ele. Né? necessário. E ainda assim, no percurso vai ter erros. Imagina, somos humanos. Não tá isso. Sim. Ok, então, vamos aí na leitura. Continuar. No 6, Davi traz a arca para Israel, para Jerusalém. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca do Senhor, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibá, e Uzá e Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a terra de Israel, toda a casa de Israel, alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de paia, com instrumento de harpa, de saltérios, de tamborins, de pandeiros, e com símbolos. E chegando a eira do Nacon, estendeu-se Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor o feriu ali mesmo por imprudência, e ele morreu ali, junto com a arca de Deus. Bom dia, seja bem-vindo. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca, a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de éfode de linho. Assim, subindo, levava Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando, saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo a leitura nesse momento de 2 Samuel, capítulo 6. E aqui conta a história desse início aí do reinado de Davi sobre todas as tribos de Israel. Primeiro ele reinou 7 anos em apenas uma tribo, e depois de 7 anos de paciência, de perseverança, o Senhor realmente cumpriu a promessa na vida dele. E aqui ele já estava em um outro patamar. Olha como ele administrava as coisas do Senhor, né? A honra que ele tinha, o amor, a forma como ele conduzia. Quando a gente fala de arca, para quem não sabe, arca era um símbolo na época, um símbolo de adoração. Era uma forma de você se achegar ao Senhor. Então, é como se fosse... Hoje nós temos uma ligação direta com Deus. A gente pode nos ajoelharmos e pedir para o Senhor, conversar diretamente com Ele. Mas na época, existia esse símbolo. E apenas as pessoas autorizadas, os sacerdotes, as pessoas que eram aí maior em relação, como se fosse hoje na igreja, né? Os pastores, para quem os tem, os padres. Então, eram apenas essas pessoas. E as pessoas que entravam realmente aí em contato de qualquer maneira, pessoas que não tinham autorização, eram feridos realmente. Isso eram as leis da época.
E hoje a gente pode agradecer ao Senhor, né, gente? Porque se eu estiver angustiada, se eu estiver com problema, ou ainda não, eu entendo que eu, como ser humano, eu preciso buscar essa presença do Senhor. Então eu fecho a porta do meu quarto, eu busco o Senhor e Ele fala dentro do meu coração, Ele fala dentro do seu coração. Então você precisa, a partir de hoje, muitos já fazem, mas por que não fazer mais? Aquelas angústias que passamos aí durante nossos dias, as nossas dificuldades, elas podem todas ser sanadas a partir daí. E o nosso coração moldado também, assim como foi o coração de Davi. Um dos homens que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Olha que honra. Mas quem era Davi, né, gente? Nós estamos vendo aqui todo o desenrolar da história, todas as experiências que ele teve com Deus e como que ele relacionava com as pessoas em momento de humilhação, em momento de perseguição. Ele estava sempre agindo com justiça. E no 18, fala assim, e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e frascos de vinhos. Então foi-se até o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar com ele. E falou assim, quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, com o pejo, sem pejo se descobre qualquer um dos vadios. Aqui, Mical era a esposa uma das esposas que era filha de Saul. E aí vocês já conseguem ver, né, como que era essa geração de Saul. Um coração totalmente corrompido, um coração totalmente voltado à arrogância, à prepotência. Eles visavam apenas o poder, né, gente? Por isso foi destruído todo o reino dele. Por isso que foi destronado. E aqui uma semente dele, que era a filha. E ela não queria essa honra ao Senhor. Ela queria o poder, ela queria a reputação. E disse Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, ao invés do seu pai, e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o seu povo, sobre Israel. Perante o Senhor, eu tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei ainda mais aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. E finalizando aqui esse capítulo 6, o segundo livro de Samuel, o que é que fica para nós, gente? Mais uma vez, a questão da humildade vai diante da honra. A maneira como nós nos relacionamos com o Senhor, com as pessoas, a forma de abrirmos o nosso coração e deixar para trás tudo que não nos agrega, tudo que nos leva realmente a uma vida de pesar, a uma vida de dificuldades em todas as áreas. E quando agimos dessa maneira, quando realmente partimos por esse caminho do egoísmo, da prepotência, da arrogância, infelizmente é esse o fim. Foi esse o fim de toda a nação aí, dos filhos de Saul, toda uma geração foi destruída. O Senhor virou as costas para ele. Por quê? Por causa das suas ações, por causa da sua forma de agir, por causa do coração. Então, que possamos no dia de hoje nos atentarmos a limpar esse coração. Não adianta nada. Da boca para fora, a gente muitas vezes está ali, tudo bonitinho e tudo mais. Mas o que o Senhor olha, o que o Senhor quer de nós é o nosso coração, a nossa sinceridade em relação a Ele. Então, através da palavra, esse é o nosso convite hoje, purificar o coração. Através de quê? Como é que eu consigo purificar esse coração? Através da leitura, a leitura da palavra, que nós estamos fazendo aqui nas nossas primeiras horas do dia. E 5h30 da manhã a gente inicia todos os dias, até o dia 31 de dezembro, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse propósito. E aprendendo do Senhor, aprendendo aí com exemplos, com pessoas que realmente erraram muito, mas que pagaram caro. E com pessoas também que obedeceram muito, como Davi aqui, que tinha um coração puro. E que em meio às suas dificuldades, às suas batalhas espirituais ou mesmo materiais, eles foram em tudo vencedores e vitoriosos. Então, vamos nessa, gente? Vamos aprender aqui
que é um livro assim que tem um potencial imenso de aprendizado. Só basta que nós nos permitimos a conhecer mais, entender mais e buscar o Senhor. É isso que eu tenho para falar. Passo a palavra aí para Denise, para Alex, para conduzir aí para o encerramento. Quer falar? Quer falar, Denise? Pode falar, ainda estou tímida ainda. Você falou isso. E a Bíblia diz, né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, quando a gente não tem muito entendimento da palavra, a gente ouve falar em Davi, a gente sempre tem Davi como um herói, um rei, super bem sucedido. E ele foi. Porque, sim, ele foi um homem segundo o coração do Senhor. Ele tinha comunhão com Deus. Mas ele era humano, ele também errava, e a gente vai ver vários erros. Aqui, por exemplo, quando ele volta de uma batalha, a esposa o rejeita. Ele volta feliz, então a gente já vê uma disfunção em sua casa. E assim em nossa vida, sabe, o ter comunhão com Deus não é sinônimo de que você vai ser uma pessoa perfeita como Deus. Não, ter comunhão com Deus é você entender que você vai passar por aflições, assim como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci por você. É para renovar suas esperanças. Ter comunhão com Deus para renovar suas esperanças diante desses problemas que você vai estar enfrentando no dia a dia. E quando você errar, você mudar a rota, assim como Davi fazia. Davi errou muito. Agora, lembrando que quando a gente erra, existe uma consequência. Deus vai nos perdoar? Sim, vai. Mas existe uma consequência humana, física, que a gente vai ter que pagar por ela. E eu posso trazer um exemplo. Se você comete um crime, você mata alguém, Deus vai te perdoar, desde que você se arrependa. Porém, humanamente falando, você vai pagar perante a lei do homem. Deus vai te perdoar. Lá, você se arrependendo, apagou, já foi, é passado. Porém, na lei humana, tem uma consequência, você vai ter que pagar. É como uma plantação, eu costumo sempre trabalhar nessa linha da semeadura. Você vai plantar o mal, não tem como você não colher, fisicamente falando. Então, é o que aconteceu na vida de Davi. Era um rei super bem sucedido, recebeu a profecia, demorou para cumprir, porque ele tinha que ser moldado. Se cumpriu, a esposa rejeita, uma das, né, rejeita. Vai ter outros problemas no decorrer do texto. Porém, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós também podemos ter um coração segundo o de Deus, desde que a gente se comunique com Ele, tenha comunhão com Ele diariamente. Como? De preferência, né? Não é uma regra, porque para Deus não existe regra. Você vê que uma vez Davi foi pelejar, foi de uma forma, na outra foi de outra. Então não existe uma regra, mas desde que você esteja lendo a palavra dele, que através a melhor forma de Deus falar é através da palavra, da leitura da Bíblia, mas também ele vai falar em seu coração, pode usar pessoas, irmãos, para estar lhe dando um direcionamento. Existem várias outras formas, através da natureza, a gente vê Deus falando, desde que a gente esteja conectado com Ele. E é muito simples, diariamente estar ali, ó, e as coisas vão acontecendo. É isso. Denise, se tiver algo mais para falar, senão a gente encerra. Como você ia falar, né, às vezes nós estamos na sociedade, né, colocamos tantas regras e esquecemos que a única a lei que rege é a de Deus, né? Às vezes a gente, foi esses dias não, ontem, eu comentando com minha irmã, né, sobre a leitura, né, da Bíblia. Mas você tem que estar inserido na igreja. Falei, ó, verdade, tem que estar inserido, sim, vai ter mais diálogo, né? Vai ter tem mais conhecimento, né? Aí eu falei, mas você sabe ler? O que é que você passar a leitura para as outras pessoas, não ter esse compromisso de estar lendo, de estar, né? Aí ela falou, mas tem que fazer isso, isso e isso. Falar, mas então você não vai começar a ler a Bíblia para ninguém, você não vai passar seu conhecimento para ninguém, porque você está cheio de regras,
Você vai, É isso então, você mesmo. vai fazer um curso de, por exemplo, de teologia. Você vai ter que estudar a Bíblia todinha para você passar do jeito que você está querendo. Então, você não vai chegar um tempo que você não vai abrir a boca para ninguém, porque você tem que aproveitar o que você sabe. Se Deus está dando esse conhecimento que você tem aí, passa para as pessoas. Tem gente precisando só de um pouquinho do que você sabe. Talvez para você É é isso mesmo. pouco, mas para as é muito. Então tem que abrir a boca aí e falar, ajudar as pessoas. Depois, E com eu tenho um o tempo, exemplo. você vai né, tendo mais. Isso. Deus vai abrindo, né, E eu a mente da tenho um gente para exemplo. poder. Desculpa, Denise. Pode. Eu tenho um exemplo muito grande. Eu tenho um exemplo muito grande nesse sentido. Eu me converti em 2019, em junho, e quando eu me converti, já foi falando um pouco que eu tinha, falando um pouco que eu tinha. Chegou em dezembro, um cliente que se tornou um amigo se batizou junto comigo. Eu não entendia de Bíblia, não tinha muito conhecimento, mas o pouco que eu tinha eu passei e ele se converteu e se batizou junto comigo em dezembro. Não precisei de muita palavra, nada, 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 nada. Então é isso. E para deixar claro, a igreja somos nós. É bom a gente estar em... Aqui nós já estamos em comunhão. Estar em comunhão é ótimo. Eu sou, como eu digo sempre, eu sou fominha de estar no templo, congregando, sentindo o poder de Deus. Mas a gente não pode deixar de abastecer a igreja que somos nós. Que aí sim, quando estamos reunidos, todos no mesmo propósito, o poder de Deus vem de uma forma que, meu Deus do céu, é lindo demais. E aqui no YouTube, o Alex Lopes, do Xará, falou: ouvindo, toda palavra divinamente inspirada é digna de aceitação. Está escrito: Deus continue abençoando a bem intencionada de vocês. Obrigado, Alex. Estamos... Mas é isso. Nós estamos nos propondo, né, a levar um pouco que a gente sabe para talvez alguém que tem um pouco menos que a gente. A gente traz isso para a gente, né? O pouco que a gente sabe é muito para quem ainda não sabe nada ou sabe menos que a gente. Porque a tendência é essa. Porque se hoje estamos aqui, é porque alguém pensou dessa forma e liberou, nos ajudou de alguma forma e agora a gente está seguindo, fazendo o ir conforme Jesus. Jesus nos orientou, né? E é isso. Agradeço o seu comentário, a você que ficou aqui no Instagram, no YouTube. E todo dia, 5h30, estaremos aqui lendo. E aí, Elis, encerra, por favor. Falei demais. Não, que isso. Maravilhoso, gente. Gratidão aí por quem assistiu ao vivo, quem vai assistir gravado, que o Senhor possa realmente despertar em você esse desejo de ouvir a palavra, de ler, de conhecer mais sobre a palavra do Senhor, que é viva, que é uma notícia super atual aí, que nos orienta e direciona as nossas ações. Gratidão, Denise, gratidão, Alex. Vamos junto aí, gente. Até Vamos. amanhã. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau.